Boa noite, Zé Ricardo, tudo bem? Boa noite, turma. Então, Zé, você teve uma breve passagem pelo Fortaleza em 2019 e chegava com a difícil missão de substituir o Rogério Ceni, um treinador vitorioso que acabava de conquistar um título nacional com o Fortaleza na Série B. Além disso, você chegava com uma outra difícil missão, que era reorganizar a estrutura tática do Fortaleza, principalmente na zaga, né, que tinha muita dificuldade. A sua passagem pelo clube rendeu um aproveitamento de quase 24% em 7 jogos, e com isso eu queria entender qual foi o aprendizado que você teve passando por essa experiência no Nordeste, né, que você falou que queria sair do Rio de Janeiro e logo em seguida já engata no Fortaleza, e o que você teria feito de diferente nesse trabalho no Tricolor do PC. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Sabrina, muito boa, muito boa. Eu tinha certeza, e tive a certeza, que era a escolha certa a ser feita. O Fortaleza já dava sinais e a gente, do meio do futebol, a gente se comunica. E o Fortaleza já dava sinais que ia realmente ser uma nova força do futebol brasileiro. Mas o aprendizado ali foi realmente o contexto. É difícil você substituir um grande ídolo, né? E o Rogério é um grande ídolo, né? Um grande treinador. Eu refuto um dos melhores treinadores do Brasil, tanto que está fazendo um trabalho muito bom. E quando eu conheci o Rogério nos cursos da CBF Academy, depois enfrentei ele no Campeonato Brasileiro, eu pelo Flamengo, ele pelo São Paulo. Uma curiosidade, que ele acaba saindo do São Paulo depois de um jogo Flamengo e São Paulo na Ilha do Governador. O Flamengo vence por 2-0, ele acaba saindo do São Paulo. Mas tanto antes quanto depois do jogo, uma conversa muito, muito legal entre eu e ele. E ele foi um dos caras que avalizou meu nome com o presidente Marcelo Paz, na ocasião da saída dele para o Cruzeiro, né? Eu tinha certeza, o acerto foi muito rápido com o Sérgio Papelim, que a gente estava indo para um grande clube, que tinha tudo certo ali, estava tudo certo para a gente poder buscar a continuidade. Fortaleza passava por um momento difícil, se eu não me engano era 14º ou 13º, alguma coisa assim, no Campeonato Brasileiro, mas realmente é uma dificuldade. Vocês terem uma ideia, quando o Renato sai depois da Copa Libertadores lá do Grêmio, eu sinceramente não me lembro quem assume, o Grêmio cai para a segunda divisão. Agora, novamente, quando sai o Vojvoda, o Renato Paiva acerta com ele, e tem uma dificuldade muito grande de substituir o Vojvoda. Há esse tipo de envolvimento, até do contexto todo, porque assim, a mídia, a torcida, corpo diretivo, tudo que envolve ali um grande ídolo, como foi o Rogério, como é o Rogério dentro do Fortaleza, criou uma situação que a gente tinha que ser sempre melhor. E, logicamente, que cada treinador tem a sua maneira de ser. A gente tinha vindo de 3 trabalhos com um aproveitamento muito bom nessas 3 equipes cariocas. E quando eu chego lá, é a minha primeira experiência fora do Rio de Janeiro. E a gente tem um problema. A janela já estava fechada. E no primeiro jogo, na minha estreia contra o Fluminense, a gente perde o jogo de 1-0. E no lance do primeiro gol, a gente tem o nosso principal zagueiro. No lance do gol do Wellington Silva, ele sobe para disputar uma bola, e ele é deslocado pelo atacante do Fluminense, ele cai, torce o joelho, fica no chão, todo o time para, porque o nosso zagueiro ele começa a gritar de dor, e eu estava perto do banco, aí todo mundo levanta a mão, o nosso time para, e o juiz deixa a bola andar. Aquele tempo ali foi o suficiente para a gente perder o jogo, perdemos o jogo de 1-0. E a gente tem dificuldades, principalmente no sistema defensivo. A gente até tem bons jogos, mas os resultados de imediato não aparecem. E nesse mesmo momento, o Rogério Ceni também tem um problema lá no Cruzeiro, não consegue engatar uma sequência boa, positiva, e ele é dispensado no Cruzeiro uma rodada antes do nosso jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Então, aquela semana ali já havia uma pressão muito grande da torcida para que o Rogério voltasse, né? E a nossa equipe vai para o jogo com esse ambiente, né? O Rogério não tem culpa de nada, foi um ambiente que foi criado. E a gente vai pegar um adversário muito difícil, que é o Atlético lá na Arena Baixada, o Atlético campeão naquele ano da Sul-Americana, com o Thiago Nunes.
A gente sai vencendo a partida de 1-0, mas a gente toma virada e perdemos o jogo. E aí acabou ficando insustentável. A gente vinha de uma sequência de jogos muito difícil. A gente pegou em sequência, se eu não tiver errado aqui, a gente pegou uma sequência de Fluminense, depois pegamos Santos na Vila Belmiro, do São Paulo, e depois pegamos Internacional, e a gente tem esse jogo, tem mais 2 ou 3 jogos, eu não me lembro exatamente a sequência, e depois a gente tinha uma sequência que a gente acreditava que poderia, dentro daquilo, a gente mudou alguma coisa, porque, como a gente fala, tem uma coisa ou outra a gente acaba mudando. A gente não estava na zona de rebaixamento, estava se mantendo ali entre 15º e 16º, mas a pressão foi muito grande. O presidente Marcelo foi muito correto comigo o tempo todo. Ele foi muito claro que as coisas não estavam acontecendo do jeito que ele queria. E foi uma experiência, porque é uma decepção, mas que certamente entendi que aquilo ali poderia acontecer no universo do futebol. Às vezes, o que fica para fora são os resultados. Eu tenho certeza que os jogadores gostavam, os profissionais que lá trabalhavam também gostavam do trabalho, tanto que eu vim trabalhar com muitos jogadores depois daquela oportunidade que trabalharam comigo lá no Fortaleza, e por 2 ou 3 oportunidades que eu enfrento o Rogério Ceni, e ele fala a mesma coisa. A gente fez um ajuste, principalmente na preparação física, a gente discordou de algumas coisas lá, e quando ele volta, ele faz uma sequência muito boa, e ele fala, por 2 ou 3 oportunidades que eu encontro ele, fala, poxa, foi importantíssimo aquilo que vocês fizeram, obrigado. E a gente tem uma relação muito boa, só que faz parte do futebol, o resultado não acontecendo, a gente entende que a pressão, assim como a pressão com a gente, a pressão também em cima do presidente, e foi o que aconteceu, ainda mais o presidente Marcelo, que tem um canal muito aberto com a torcida do Fortaleza, né? Ele tem um podcast, eu não sei se ele tem ainda, que ele fala diretamente uma vez por semana com os seus torcedores, e isso aí acabou certamente tendo um peso na hora da decisão de trocar. Eu queria que você falasse um pouco mais especificamente sobre a sua saída. Como você falou, foi uma passagem que você viveu muito sobre aquela sombra, digamos assim, do trabalho do Rogério Ceni, que tinha feito um ótimo cargo com a Fortaleza já no 2º ano de trabalho. E aí você sai no momento que o Rogério ele é demitido do Cruzeiro, se não me engano, no dia seguinte acontece a sua demissão do Fortaleza, e no outro dia o Fortaleza já está assinando de volta com o Rogério. Alguma coisa assim, um período muito curto. E aí eu queria saber, assim, como é que ficou esse processo, porque a impressão que deu para muita gente é que o Fortaleza meio que só tomou essa decisão por conta da demissão do Rogério lá em Minas Gerais, e que poderia ter tido um pouco mais de paciência com o Zé, porque acabou sendo apenas 7 jogos. Eu queria saber como é que aconteceu esse processo, como é que você ficou, se ficou alguma mágoa com o clube por ter sido um período muito curto, e como é que foi mesmo essa situação. Olha, Caio, eu sempre sou muito sincero. Lógico que fica uma mágoa, mas no sentido de querer ter tido a oportunidade de continuar o trabalho. Eu tinha certeza que o trabalho daria frutos. E, assim, sabe quando você tem convicção que a coisa está caminhando? Porque, às vezes, o resultado no campo, ele ainda não está claro, mas, assim, no treinamento, no dia a dia, o retorno dos atletas é uma coisa muito importante. O retorno dos atletas, para mim, aquilo é o maior sinal. O futebol dá sinais. Apesar da gente, muitas vezes, demorar a perceber isso, as pessoas de fora perceberem, o futebol dá grandes sinais. E depois de um momento ali que a gente teve a saída do Rogério, e um momento que houve uma instabilidade, principalmente no setor defensivo, realmente a gente tinha poucos zagueiros, e o principal deles acabou se machucando. No primeiro jogo, a gente estava recuperando a confiança, e eu tinha certeza que a gente ia sair daquela situação, não tinha dúvida nenhuma, né? A gente fazia bons jogos, e por vezes o futebol é assim. Agora, na questão no que diz respeito ao Rogério, para você ver uma ideia, a gente jogava na quinta-feira em Curitiba, contra o Atlético. E o Cruzeiro jogava na quarta-feira contra o Ceará, em Fortaleza. Logicamente que o Cruzeiro chegou na terça-feira e foi treinar aonde? No CT do Fortaleza. Logicamente, uma coisa natural, é porque aquela questão de clube, de bom relacionamento de todos os clubes. E a gente estava se preparando, tínhamos treinado de manhã no CT,
E a gente estava se preparando para sair para o aeroporto. E aí chega o ônibus do Cruzeiro, o ônibus do Cruzeiro entra, a gente dá uma parada e todo mundo sai para cumprimentar o Rogério, eu a ele também, já falei para vocês, eu tenho uma boa relação com ele, e aí alguns jogadores do Cruzeiro tinham jogado comigo no Vasco, no Flamengo, conversando, e aí houve aquela confraternização ali na entrada do CT. Daqui a pouco a gente voltou para o ônibus, eles treinaram e eles foram jogar no dia seguinte. A gente treina na quarta-feira, depois vai para o CT, para o hotel e do Cruzeiro. E assim, seria uma tendência natural, logicamente, uma tendência natural a haver aquela pressão. Não vejo isso como uma coisa anormal, até porque eu lembro que no dia seguinte, quando a gente joga, tem a derrota, e à noite não, no dia de manhã, o presidente me chama e a gente tem uma conversa. Eu lembro que eu fiquei muito emocionado, assim, emocionado mesmo, triste de ter recebido aquela notícia, porque realmente era um trabalho que eu estava fazendo com muito coração mesmo, com muita entrega, porque era o meu primeiro trabalho fora. Tem aquela coisa de você querer mostrar que você não vai sobreviver só no seu quintal, você vai ter condição. Pegando um clube que estava crescendo, que a relação com o pessoal de dentro era muito boa, tem muita relação boa hoje, lá com o pessoal da análise principalmente, lá com o pessoal da psicologia, que a gente deu moral, com o treinador de goleiro que tinha voltado para a base, a gente subiu ele novamente. Então, assim, uma relação muito boa com o próprio presidente e com o Papelinho, mas houve essa troca e, logicamente, eu já no aeroporto para voltar, tocou o telefone no Rogério. A gente conversou, ele me perguntou, não se preocupa, desencana de qualquer coisa, eu sei que isso faz parte do futebol, se falar para você que eu não estou chateado, eu estou, mas, enfim, acontece. Agora você imagina como seria, eu fico imaginando a gente jogando domingo, a gente pegava o Botafogo mal das pernas pra caramba em casa, como seria um Botafogo e Fortaleza comigo no campo ali, se o Botafogo faz um gol, ou se o Fortaleza não consegue jogar bem. Seria uma pressão absurda. Então, assim, o presidente tomou a decisão de fazer. Talvez se tivesse 7 jogos, 7 vitórias, seria diferente. Mas faz parte do futebol. Isso acontece, infelizmente acontece mais do que a gente acha. Fiquei chateado no início, mas depois amadureci. Logicamente que tudo faz a gente amadurecer. O Ater é um cara que uma visão muito grande e queria ter continuado, mas nos encontramos diversas vezes depois com o presidente e ele sempre muito carinhoso comigo, falando que eu fazia parte da história dessa construção do Fortaleza. Então, assim, afogou meu ego e a coisa passou e vamos para a próxima, não ficou nenhuma mágoa, não. Pelo contrário, tem um carinho muito grande, que é uma das torcidas que mais sabe fazer festa. A torcida do Fortaleza, sem dúvida, é uma coisa particular. Dale, dale, tricolor.